Olá pessoal, estou aqui para discutir nosso tema da disciplina de Metodologia de Ensino de Literatura, que se trata do capítulo 2 da obra Metodologia do Ensino da Literatura, de Sara Cabral, Moema Cavalcante e Maria Pereira. Bom, nós vamos trazer aqui dois fundamentos básicos à compreensão e interpretação dos textos literários. Falaremos um pouco sobre intertextualidade e contextualização. Primeiro é o seguinte, esses dois fundamentos são conceitos que o professor de literatura deve incluir em seu planejamento de modo a facilitar a compreensão de textos literários pelos alunos. A visão que o aluno tem é a visão de processo a ser construído ainda. Não é a nossa ainda como professor. Então, esses dois fundamentos dentro do nosso planejamento muito facilita e encanta o aluno para o contexto literário. O primeiro deles é a intertextualidade, chamada de intertextualidade literária. É na verdade a relação que os textos mantêm entre eles, né? A relação que um texto mantém com outro texto, a relação que um texto mantém com uma imagem, a relação que um texto mantém com uma música, né? Uma pintura, uma escultura. São as relações textuais. Os textos conversam entre si. Na verdade, não há um texto assim totalmente inédito, que nunca existiu. Aquilo que nós aprendemos, nós transformamos isso em texto. Por isso é importante um texto dissertativo, porque nele nós conseguimos enxergar a formação de um aluno. Essa intertextualidade literária, ela pode acontecer de modo implícito ou explícito. De modo explícito é aquela que é mais comum, aquela relação que está gritante no texto, né? Aquela que a maioria das pessoas, só de olhar e ler, já detecta que está relembrando um texto passado ou traços de um outro texto. A implícita, ela exige um pouco mais do leitor, exige um pouco mais da cultura como leitor, para você identificar e compreender melhor o sentido do texto literário. A intertextualidade, basicamente, ela é mantida em três tipos. A intertextualidade referencial, a intertextualidade, nós chamamos de estrutural, né? E temos também um outro tipo de intertextualidade que é a temática. Eu posso fazer, por exemplo, pegar um texto científico, fazer referência no meu material teórico e colocá-lo no final como referência bibliográfica, para dizer que eu tirei daquele texto. Posso também pegar um tema, sei lá, o tema é a arte francesa, pego a Mona Lisa, por exemplo, e trabalho uma outra escultura com os mesmos estilos dela, parodiando ou parafraseando. E tem a estrutural, posso escrever, por exemplo, dentro de uma estrutura de uma bula de medicamento, de uma receita, uma culinária. A intertextualidade, na verdade, ela é uma forma de ampliar os significados de compreensão do texto. A intertextualidade nos promove isso. E é um dos requisitos básicos para a compreensão dos nossos textos, é aquilo que é mais cobrado hoje no ramo de linguagens e códigos, melhora a interpretação do aluno e a nossa em relação ao mundo, em relação ao que nos acontece, né? Nos deixam mais letrados, né? Mais antenados, nos tornam assim, mais dignos de estar aqui. Ok. Uma outra parte é o que chamamos de contextualização literária. Contextualizar é, na verdade, tentar aproximar, como vocês podem ver aqui, o texto literário do contexto do aluno. Não há como falar de um texto sem relembrar do contexto onde ele foi escrito. Existe, por exemplo, uma maneira de falar de literatura que é uma maneira histórica, que eu tenho a oportunidade de recordar para o aluno como era o tempo, naquele momento que o escritor lançou mão de sua escrita, como que era a política, a religião, a própria língua utilizada, né?
contexto social, econômico, isso tudo influencia e ajuda na compreensão do texto para esse aluno. E tanto a intertextualidade que falamos quanto a contextualização, elas podem ser trabalhadas de muitas maneiras em sala de aula por nós, professores, né? O que nós não podemos é ficar parado. Isso é muito enfatizado nesse capítulo, que o professor de literatura, ele deve estar consciente que o aluno precisa estar encantado pelo que ele está lendo. Há até uma sugestão no texto que diz que, ao invés de já lançar o aluno na leitura, por que não chamá-los, convidá-los a assistir um filme com uma versão um pouco mais nova, que fale mais a língua deles, e que depois desse filme pedir para que esses alunos dramatizem a obra vivida, possamos fazer um debate acerca de uma determinada obra. Por exemplo, há um contexto no capítulo que diz assim: ao ensinar, por exemplo, José de Alencar, eu vou falar da obra Lucília, por que não promover um debate sobre prostituição hoje, como ela está? Por que não sugerir que os alunos assistam um filme relacionado a esse tema, para que depois, com a leitura da obra, nós também possamos, seguindo os critérios de planejamento, de avaliação, nós possamos despertar nesse aluno uma forma diferente dele enxergar a literatura. O que não pode é cair, isso aqui está bem enfático, nós não podemos deixar é que a nossa aula caia no que é monótono, né? Uma aula monótona. Há muitos recursos que nós podemos explorar, inclusive tanto para trabalhar a contextualização literária quanto a intertextualidade. O que sugerimos, né, é isso daqui: que a nossa aula de literatura seja baseada na leitura dos textos literários, que a leitura seja o nosso objeto principal, em todas as modalidades dela, seja individual, seja em grupo, seja em voz alta, seja silenciosa, seja comparada, seja programada, de qualquer maneira, seja em casa, seja na escola. Mas nós, professores de literatura, temos que voltar a nosso aprendizado, nosso ensino para o texto, para a leitura. E um outro processo é a aproximação da literatura com outras artes. A música, por exemplo, ela tem uma sensibilidade de abarcar os alunos mais do que talvez a nossa exposição, a nossa fala. A comparação da literatura com a escultura, com a pintura, com a música que falamos. O teatro, a dramatização sempre foi um canal fértil para esse tipo de intertextualidade e também de contextualização literária. Numa dramatização, por exemplo, a indumentária, né? Ou seja, o modo de se vestir, a fala, a posição das personagens, eles precisam ler, pelo menos, para interpretar o seu papel. Ou seja, a nossa aula tem tudo para ser uma aula diferenciada, encantadora e que possa promover aí o crescimento intelectual, literário dos nossos alunos. Abraço.